pensei em gravar um longuíssimo vídeo composto de duas partes. A primeira parte seria a defesa do tomismo e a segunda parte a defesa de Cristo Rei, ou seja, da doutrina da realeza social de Cristo. São dois pontos fundamentais da tradição católica que, no entanto, vêm sendo desvirtuados, deturpados constantemente. Mas resolvi fazer dois vídeos menores. Este de defesa do tomismo e o outro, então, de defesa de Cristo Rei. Deverá entrar na semana que vem, na segunda-feira que vem. Defesa da doutrina social de Cristo, segundo o próprio magistério da Igreja e segundo o tomismo. São dois pontos fundamentais da tradição católica. E ninguém se pode considerar tradicionalista, se não é tomista e se não defende verdadeiramente, não por mero slogan, a realeza social de Cristo. Não basta gritar "Viva Cristo Rei!", é preciso praticar esta doutrina. Mas isto é do próximo vídeo. Hoje tratarei o tomismo. Pois bem, quanto a estas coisas e quanto ao tomismo, não importará aqui, senão en passant, o que digam deste assunto modernistas e hereges, que são naturais fautores do erro. Uns, os modernistas, seguem um conciliábulo, outros seguem suas heresias, mas eles como que cumprem o seu papel, eles estão em seu papel. O que me importará aqui são os tradicionalistas enganados, ou pseudo-tradicionalistas, Deus o sabe, que defendem o mesmo ou algo semelhante ao que defendem modernistas e demais hereges. Todos sabemos que vários modernistas e vários hereges dizem que o católico não é obrigado a seguir Santo Tomás. Mas pensemos bem, quem são eles? Eles que justamente negam, de algum modo, ou o magistério autêntico da Igreja ou a própria Igreja. Não tem nada que dizer-nos. E repito, aqui não nos interessará a opinião destes fautores de erro. A coisa muda de figura quando um historiador católico famoso, que ministra cursos para um famoso centro católico, diz pouco mais ou menos que é errado dizer que é herege aquele que não seja Santo Tomás ou que não siga Santo Tomás. Eu não sei se ao dizê-lo ele se referia a mim, embora pareça que sim, porque seu discurso girou em torno da figura de Raimundo Lúlio, e sou eu quem critica este beato da Igreja em termos doutrinais. Nunca vi outro fazê-lo. Mas, atenção, se de fato se referia a mim, obviamente não conhece minha doutrina. A doutrina que eu exponho em Do Papa Herético, meu livro, segundo a qual digo que não podemos chamar a ninguém herege se ele mesmo não se declara herege, ou seja, de outra religião, ou se o magistério da Igreja não o declarou formalmente tal após as duas requeridas admoestações por São Paulo para que alguém seja condenado por heresia. Vocês nunca me viram aqui chamar nenhum papa pós-conciliar herege. Posso dizer que ele diz heresia, mas que ele seja herege, nunca me viram. Além do mais, como eu diria que seria Raimundo Lúlio herege se ele foi beatificado pelo Papa Pio IX? No entanto, sua doutrina é equivocadíssima.
Assim como é equivocadíssima a doutrina metafísica do doutor da Igreja, São Boaventura. Como é possível um doutor da Igreja, dois doutores da Igreja, Santo Tomás e São Boaventura, estão doutrinalmente nos antípodas, não quanto à fé, mas doutrinalmente um está nos antípodas do outro. Os dois são doutores. Ora, se duas doutrinas se contradizem, ou uma está certa, ou a outra está certa, ou nenhuma das duas está certa. O que é impossível é que as duas sejam corretas. E diga-se o mesmo com respeito a Raimundo Lúlio. No livro meu, Do Verbo Mental ao Verbo Escrito, que se lançará pela editora Contra Errores em abril agora, há um apêndice chamado Signo e Imagem, ou Imagem e Signo, já não lembro, em que mostro em que acabou por dar a doutrina ruim de Raimundo Lúlio. Ela foi muito usada pelos esotéricos do Renascimento, interessou grandemente a Giordano Bruno e culminou em Leibniz, que muito provavelmente era um esotérico Rosa Cruz ou qualquer coisa assim. É a tradição que no Brasil vai culminar em Mário Ferreira dos Santos, de buscar a matese, a sabedoria universal ou a clavis universalis, ou seja, a chave universal para entendimento de tudo. Isto começa com Lúlio, e eu já o mostro neste apêndice. Mas, se Deus me der saúde e vida, escreverei um livro intitulado Anjos ou Quimeras, em que, a partir de uma crítica ao livro dos Anjos de Raimundo Lúlio, eu mostrarei o verdadeiro caráter de sua doutrina. Mas não nos antecipemos. O que eu quero dizer é que eu jamais disse que São Boaventura, que Raimundo Lúlio seriam heréticos. Como assim? Um é santo e doutor, o outro é beato. Nem sequer digo que foi herético Duns Scott. Outra coisa é Guilherme de Ockham, condenado. Duns Scott teve uma condenação, mas foi parcial e temporária. Guilherme de Ockham é diferente. Ele ficou com o imperador contra a igreja. Mas nada disso importa aqui, senão quanto a reafirmar que eu jamais chamaria a estes homens heréticos, hereges, nem quem o segue, como quer que seja, ou seja, quer o famoso professor de História católico tenha se referido a mim, quer não o tenha feito, isto foi o bastante para aparecerem em espaços meus, públicos, desqualificados da internet, a dizer coisas assim como disse um deles. Ah, esse é o tio, que diz que é herege quem não é Santo Tomás. Ou seja, este é o resultado do dito pelo famoso professor. Não estou dizendo que ele estimulou isto. Ele jamais me chamaria tio, não, isso não. Ele tem certa linha, ele tem linha. Então, mas este é o resultado. Mas mais, não me importa o que digam de mim. Eu sou um nada. Importa-me o que digam de Tomás, de Santo Tomás e do tomismo. Então, este é o resultado da fala daquele famoso historiador católico que, creio, se julga firmemente tradicionalista. Creio, apenas creio. Não o conheço pessoalmente. O que digo, sim, é que depois do magistério que veio de Leão XIII a Pio XII, não seguir a Santo Tomás naquilo que o magistério disse que era obrigatório seguir é, ao menos, indocilidade, temeridade e incorre-se em suspeita de erro. O resto é com o magistério, quando o magistério voltar à sã doutrina. Mas, naturalmente, a superioridade filosófica e teológica de Santo Tomás, quanto a todos os outros doutores e teólogos da Igreja, eu aprovo mais que suficientemente
em 13 livros, logo serão 15, em cursos de 5 anos, 3 anos, 4 anos, uma infinidade de cursos. Mas, quando se trata de religião, há um argumento que, se não é neste âmbito, é o mais débil de todos, e que neste âmbito é o principal, é o argumento de autoridade. Em religião, o argumento de autoridade é o mais importante, o mais poderoso. E quais são as autoridades na nossa religião? Duas remotas, as escrituras e a tradição. E outra próxima, a regra próxima da fé, que por isso mesmo, de certa maneira, está acima da mesma fé, o magistério autêntico da igreja, que o Espírito Santo assiste para que ele declare coisas com probabilidade, com certeza ou com infalibilidade. Pois bem, vamos ver o que disse a regra próxima da fé, a autoridade máxima da igreja, que é o magistério autêntico. O que disse ele a respeito do tomismo. E veremos se tenho razão ou não de considerar que quem não segue a Santo Tomás hoje em dia incorre em indocilidade, temeridade e suspeita de erro. Comecemos por 1323, pelo canonizador de Santo Tomás, o Papa João XXII. Disse ele, sua ciência, a de Santo Tomás, não pode ser explicada sem que se admita um milagre. Eu vou ler para que não haja nenhuma falha na citação do magistério da igreja. O mesmo Papa João XXII escreveu disse na abertura do consistório para o processo de canonização em 1323, o seguinte: Tomás iluminou a igreja mais que todos os outros doutores, e mais se aprende em seus livros em um ano que durante toda a vida nos livros dos demais. Em 1362, o Papa Inocêncio VI, que faleceu, ele faleceu em 1362, disse o seguinte: os que seguiram a doutrina de Santo Tomás de Aquino não se desviaram jamais da chama da verdade, e quantos a combateram foram suspeitos de erro. Aí está, estou repetindo, o Papa Inocêncio VI. O Papa Urbano V, em 1368, escreveu numa carta à Universidade de Toulouse: deveis seguir a doutrina do bem-aventurado Tomás como verdadeira e católica e aplicar todas as vossas forças a desenvolvê-la. Eu não vou citar palavras de uma série numerosíssima de papas, vou apenas citar o nome dos papas que recomendaram, do mesmo modo, a doutrina de Santo Tomás de Aquino: Clemente VI, Nicolau V, Alexandre VI, Pio IV, São Pio V, que declarou Santo Tomás doutor da igreja, o maior, junto, palavras dele, com Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo e São Alberto Magno. Também o Papa Sisto V, que declarou doutor da igreja a São Boaventura, mas escreveu: os escritos de Santo Tomás são aprovados por Cristo mesmo. O Papa Clemente VIII, Paulo V, Alexandre VII, Bento XIII, Bento XIV, Pio VI, Leão XII, que declarou Santo Tomás patrono dos estudos dos estados pontifícios, e Pio IX. Até aqui, até Pio IX, tratava-se de recomendação, ainda que muito incisiva. Mas, a partir de Leão XIII, a coisa muda de figura. Ainda cardeal, Leão XIII, o cardeal que se tornaria Leão XIII, já se preocupava com o retorno do tomismo, porque ele via com toda clareza os desvios a que levavam as infiltrações de doutrinas liberais no seio da teologia e da filosofia católica,
e via que as doutrinas outras, que a de Santo Tomás, eram incapazes de fazer efetiva frente a essas infiltrações. Portanto, já Papa, em 1879, ele emite a encíclica Aeterni Patris e começa por dizer: entre os doutores escolásticos, Tomás de Aquino ocupa lugar preeminente como príncipe e mestre de todos eles. Ainda na mesma encíclica, Aeterni Patris, diz o seguinte: urgentemente vos exortamos para a defesa e a glória da fé católica, para o bem da sociedade, para o progresso de todas as ciências, a restaurar a preciosa sabedoria de Santo Tomás e propagá-la tão longe como possível. Escreveu, ainda Leão XIII, numa carta à Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, em novembro de 1898. Atenção! Ele, na encíclica Aeterni Patris, começa por dizer que a igreja tem dois luminares, dois luzeiros, numa mão e na outra. Em uma das mãos tem Santo Tomás de Aquino. Em outra mão tem a São Boaventura, que era franciscano. Isso é parte da diplomacia de Leão XIII. Ele primava muito por atos diplomáticos, até mesmo com inimigos. Daí sua política de Reliman com os governos revolucionários. Mas não é isso que nos interessa aqui. É que ele falou isso diplomaticamente para agradar os franciscanos. Mas, na carta que ele escreve aos mesmos frades menores franciscanos, diz o seguinte: aqueles que desejam ser verdadeiramente filósofos, e os religiosos devem ser os primeiros a pretendê-los, estão obrigados a assentar os princípios e fundamentos de sua doutrina em Santo Tomás de Aquino. Esfumou-se São Boaventura. A Companhia de Jesus, aos jesuítas, ele escreveu em 1892 uma carta em que diz, atenção, se encontram doutores cuja doutrina não está de acordo com a de Santo Tomás de Aquino, e qualquer que seja seu mérito, não há dúvida possível, deve ser preferido Santo Tomás a eles. Pronto. Isto ele o diz aos jesuítas, cuja segunda geração começou a afastar-se da determinação de seu fundador, Santo Inácio, de que a Companhia de Jesus seguisse estritamente a Santo Tomás. E aí surge Molina e Francisco Soares, que se afastam grandemente dele. Esta carta de Leão XIII é um lembrete da Companhia de Jesus para dizer-lhe subrepticiamente que, por maior que seja o mérito de um Francisco Soares, deve ser preferido Santo Tomás a Francisco Soares. E ainda na Aeterni Patris, no parágrafo 25, diz Leão XIII: o Santo Doutor chegou ao duplo resultado de repelir por si só todos os erros dos tempos anteriores e de fornecer armas invencíveis para dissipar os que não deixarão de surgir no futuro. Duvidam então ainda da obrigatoriedade de o católico ser tomista? Então vejamos o que diz Bento XV. Eu vou pular São Pio X, vocês já verão a razão. Bento XV é o Papa posterior a São Pio X. Pouco antes de sua morte, São Pio X encomendou a escrita de 24 teses tomistas de caráter filosófico metafísico que seriam obrigatórias em todos os institutos e seminários católicos e faculdades. Todas as 24 teses tomistas. Pois bem, ele morreu antes de ver o trabalho concluído e seu sucessor, Bento XV, na encíclica Fausto a Petente Die, escreve que a Igreja declara que a doutrina de Tomás de Aquino é a sua. Não que a doutrina de Tomás de Aquino é sua. É a sua. A sua. A única sua. Isto ele disse
junto com a sua assinatura das 24 teses tomistas encomendadas por São Pio X. Pio XI, que se seguiu a Bento XV, teve um pontificado muito breve, escreveu na encíclica Studiorum Ducem, de junho de 1923. Quanto a nós, ao fazermos eco deste coro de recomendações tributadas àquele sublime gênio, Santo Tomás, aprovamos não só que ele seja chamado angélico, mas também que se dê a ele o nome de doutor comum ou universal, já que a Igreja fez sua a doutrina dele, como se confirma por muitíssimos documentos. Aí está. Uns hereges e modernistas abusados dizem que quando eu dizia isto, eu não apresentava a fonte. Aqui está. Encíclica Studiorum Ducem e de Bento XV, encíclica Fausta Petenteria. Em ambas se diz que a doutrina de Santo Tomás é a doutrina da Igreja. E é de Pio XI aquela belíssima e emocionante frase: a todos quanto agora sentem sede da verdade, dizemos-lhes, ide a Tomás de Aquino. Mas eu vou voltar a Pio XI. Entre todos sobressaiu São Pio X na defesa do tomismo, em particular em seu importantíssimo motu próprio Doctoris Angelici, doutor angélico, Doctoris Angelici. Eu vou ler um largo trecho deste motu próprio para que se veja que ser ou não ser tomista não é uma opção. Ser tomista é uma obrigação e não sê-lo é incorrer em temeridade, indocilidade e suspeita de erro. E um tradicionalista que se digne tem de ser tomista, porque senão, para que modernistas? Mas ouçamos ao nosso grande São Pio X. Com um engenho quase angélico, desenvolveu e acrescentou toda essa quantidade de sabedoria recebida dos que o haviam precedido, empregou-a para apresentar a doutrina sagrada à mente humana, para ilustrá-la e para dar-lhe firmeza. Por isso, a sã razão não pode deixar de tê-la em conta, e a religião não pode consentir em que seja menosprezada. Está falando de religião. Tanto mais que se a verdade católica se vir privada da valiosa ajuda que lhe prestam estes princípios, os princípios da doutrina de Santo Tomás, né? Entre outros, as 24 teses tomistas, não poderá ser defendida a fé buscando em vão elementos nessa outra filosofia que compartilha, ou ao menos não refuta, os princípios em que se apoiam o materialismo, o monismo, o panteísmo, o socialismo e as diversas classes de modernismo. Os pontos mais importantes da filosofia de Santo Tomás não devem ser considerados como algo opinável, que se possa discutir. São como os fundamentos nos quais se assenta toda a ciência do natural e do divino. Se forem rechaçados estes fundamentos, ou se forem pervertidos, seguir-se-á necessariamente que aqueles que estudam as ciências sagradas nem sequer poderão captar o significado das palavras com que o magistério da Igreja expõe os dogmas revelados por Deus. Por isto quisemos advertir aos que se dedicam a ensinar a filosofia e a sagrada teologia que se afastam do caminho de Santo Tomás, principalmente em questões de metafísica, não o fará sem graves danos. Então é só a metafísica? Vejamos a continuação. Mas agora dizemos, ademais, que não só não seguem a Santo Tomás, mas se afastam totalmente deste santo doutor, aqueles que interpretam distorcidamente
ou contradizem os mais importantes princípios e afirmações de sua filosofia. Se alguma vez nós, ele mesmo, ou nossos antecessores, aprovamos com particulares louvores a doutrina de um autor qualquer ou de um santo qualquer, se ademais aconselhamos que se divulgue e se defenda esta doutrina, é porque se comprovou que está de acordo com os princípios de Santo Tomás ou que não os contradiz de modo algum. Continua. Julgamos nosso dever apostólico expor e ordenar tudo isto para que, em assunto de tanta importância, todas as pessoas que pertencem tanto ao clero regular como ao secular considerem seriamente qual é nosso pensamento dele, nosso pensamento, e para que o ponham em prática com decisão e diligência. Porão nisto particular empenho os professores de filosofia cristã, atenção, e da Sagrada Teologia, que devem ter sempre presente que não lhes será dada a faculdade de ensinar para que exponham a seus alunos opiniões pessoais que tenham acerca de sua disciplina, senão para que exponham as doutrinas plenamente aprovadas pela Igreja. Concretamente, no que se refere à Sagrada Teologia, é nosso desejo, de São Pio X, que seu estudo se leve a cabo sempre à luz da filosofia que citamos, nos seminários com professores competentes, poder-se-ão utilizar livros de autores que exponham de maneira resumida as doutrinas tomadas de Santo Tomás. Estes livros, quando bem elaborados, são muito úteis. Atenção agora. Quando, porém, se trata de estudar mais profundamente esta disciplina, como se deve fazer nas universidades, nos ateneus e em todos os seminários e institutos que têm a faculdade de conferir graus acadêmicos, é absolutamente necessário, como sempre se fez e nunca se deve deixar de fazer, que nas aulas sejam explicadas com a própria Suma Teológica de Santo Tomás. Os comentários deste livro farão que se compreenda com maior facilidade e que recebam melhor luz os decretos e os documentos que a Igreja docente publica. Atenção! Nenhum concílio realizado posteriormente à santa morte deste doutor, Santo Tomás, deixou de utilizar sua doutrina. A experiência de tantos séculos, 6 séculos, manifesta a verdade do que afirmava nosso predecessor João 22. Santo Tomás deu mais luz à Igreja que todos os demais doutores. Com seus livros, um homem aproveita mais em um ano que com a doutrina dos outros em toda a sua vida. São Pio V voltou a afirmar isto mesmo ao declarar doutor da Igreja Universal a Santo Tomás no dia de sua festa. A providência de Deus Onipotente quis que desde que o doutor Angélico foi incluído no elenco dos santos, por João 22, por meio da segurança e da verdade de sua doutrina, se fizessem desaparecer desarticuladas e confundidas muitas das heresias que surgiram, como se pôde comprovar já desde há muito tempo e recentemente no Concílio de Trento. Por isso, continua São Pio V, estabelecemos que sua memória seja venerada com maior agradecimento e piedade que até agora, pois por seus méritos a terra inteira se vê continuamente livre de erros deletérios. E por fazer referência a outros elogios, continua São Pio X, entre muitos outros, que lhe dedicaram nossos predecessores, trazemos à colação gozosamente a de Bento XIV, que foi um homem de grande ciência. Palavras cheias de louvores a todos os escritos de Santo Tomás e particularmente a Suma Teológica. Diz Bento XIV, muitos romanos pontífices, predecessores nossos, honraram a doutrina de Santo Tomás, como fizemos nós mesmos nos diferentes livros que escrevemos, depois de estudar e assimilar com afinco a doutrina do doutor Angélico, e sempre aderimos gozosamente a ela,
confessando com toda simplicidade que se há algo bom em nossos livros, no livro do Papa, não se deve de nenhum modo a nós, a ele mesmo, senão que se há de atribuir ao mestre Santo Tomás. Continua São Pio X. Assim, para que a genuína e íntegra doutrina de Santo Tomás floresça no ensino, para o que teremos grande empenho, e para que desapareça a maneira de ensinar que tem como ponto de apoio a autoridade e o capricho de cada mestre, e que por isso mesmo tem um fundamento instável que dá origem a opiniões diversas e contraditórias, não sem grave dano para a ciência cristã. Agora, atenção, queremos, mandamos e preceituamos que aqueles que chegam ao ensinamento da Sagrada Teologia nas universidades, liceus, colégios, seminários, institutos que, por indulto apostólico, têm a faculdade de conferir graus acadêmicos, utilizem como texto para suas lições a Suma Teológica de Santo Tomás e exponham suas lições na língua latina. Isto hoje, bom. E deverão levar a efeito esta tarefa, interessando-se em que os ouvintes se afeiçoem a este estudo. Continua São Pio X. Isto já se faz em muitos institutos e é de louvar. Também foi desejo dos fundadores das ordens religiosas que em suas casas de formação assim se fizesse, com a decidida aprovação de nossos predecessores. E os homens santos posteriores a Santo Tomás de Aquino não tiveram outro supremo mestre na doutrina que a Tomás. Dessa forma, e não de outra, não só se conseguirá restituir à teologia sua primigênia categoria, senão que também as demais disciplinas sagradas se conferirá a importância que cada uma tem e todas elas reverdecerão. Por tudo isso, chave de ouro, doravante não se considerar a nenhum instituto a faculdade de conferir graus acadêmicos na Sagrada Teologia, se não se cumprir fielmente o que nesta carta prescrevemos. Os institutos ou faculdades, as ordens e congregações religiosas, que já têm legitimamente a faculdade de outorgar graus acadêmicos ou outros títulos em teologia, ainda que seja somente dentro da própria instituição, serão privados dessa faculdade ou a perderão se no prazo de 3 anos não se adaptarem escrupulosamente a estas prescrições nossas, ainda que não possam cumpri-las sem nenhuma culpa de sua parte. E termina. Estabelecemos tudo isto sem que nada obste em contrário. Pois bem, a doutrina do magistério autêntico da Igreja, de que o tomismo é a doutrina da Igreja, é infalível por magistério ordinário, ou seja, por repetição de atos no tempo. Logo, para ser tradicionalista, há que ser tomista. Sem isto, não se segue ser tradicionalista. É obrigatório. Ah, mas dizem modernistas e hereges. Pio XII, Pio XI, disse, ao puxar a orelha de alguns tomistas, que não se deve tolher a discussão nos pontos relativos à doutrina de Santo Tomás que não foram aprovados pela Igreja. Correto. E eu sou o primeiro a dizê-lo. Contra essa atitude beócia de dizer, por exemplo, que Santo Tomás não duvidou da Imaculada Conceição. Isso é um desfavor à fé, à Igreja, à religião, a Santo Tomás. Os 4 grandes doutores marianos do século XII e XIII ou negaram ou duvidaram da Imaculada Conceição. São Bernardo de Claraval, que escreveu ao Papa pedindo que proibisse a festa da Imaculada Conceição. São Boaventura, Santo Tomás e Santo Alberto Magno, 4 marianos, 4 doutores marianos que negaram ou duvidaram da Imaculada Conceição. Santo Tomás foi o que menos negou, mas a negou. Todos os outros a negaram muito mais incisivamente.
Outra coisa, a doutrina da predestinação. Muitos sabem que eu defendo com unhas e dentes a doutrina da predestinação tomista contra a doutrina da predestinação molinista ou jesuíta, defendida também por Francisco Soares, etc. e tal. Mas eu não posso dizer, e alguns tomistas o faziam, que esta é a doutrina da igreja, porque não era. Porque um papa declarou formalmente que as duas doutrinas da predestinação, ou seja, de Santo Tomás e de Molina, poderiam ter curso na igreja, poderiam discutir entre si, mas ambas teriam lugar na igreja até que um dia a igreja se decidisse por uma delas. Né? Outro exemplo, a doutrina tomista da animação diferida. Ou seja, Deus só infunde a alma no embrião humano a partir da 8ª ou 12ª semana de vida do embrião. Isto não foi proibido pela igreja, mas também não foi aprovado. E mais, o dogma da Imaculada Conceição leva a que se negue esta doutrina. E eu sou o primeiro a fazê-lo em meus cursos, em meus livros. Outra, a cosmologia de Santo Tomás, fundada em Aristóteles, que, como toda a cosmologia antiga, caducou. Absolutamente. Não podemos defendê-la, e defendê-la hoje é um desserviço à verdade. Outro, a doutrina biológica da geração espontânea, que o mundo inteiro defendeu, incluindo Santo Tomás, até que Louis Pasteur, no século XIX, provasse o absurdo dela. Hoje, os darwinistas retomam a geração espontânea, embora em um modo completamente ridículo. Mas o fato é que não podemos adotar a doutrina biológica de Santo Tomás da geração espontânea, segundo a qual os entes, os animaizinhos imperfeitos, ele não conhecia nem as bactérias, nada, não conhecia nada microscópico, né? Mas ele dizia que aqueles vermezinhos que nascem na fruta resultavam da putrefação da fruta sob a ação dos raios de sol. Isso caducou completamente. Louis Pasteur mostrou que aquilo sai dos ovos da mosca. Bom, e provou muito bem. Louis Pasteur era um grande cientista. Então, é óbvio que a igreja não adotou certos pontos da doutrina de Santo Tomás que são livres para discutir. E rejeitou um. Rejeitou o ponto da Imaculada Conceição, rejeitou a doutrina de Santo Tomás, de São Bernardo de Claraval, de Santo Alberto Magno e de São Boaventura. E nós não podemos adotá-la. Tá? Nem fingir que Santo Tomás nunca errou quanto a isto. É uma tentativa de tomistas de responder aos escotistas, aos seguidores de Duns Scott, que dizem que Duns Scott defendeu a Imaculada. Não. Ele não defendeu, ele admitiu a possibilidade, junto à possibilidade de que não tivesse sido concebida sem a mancha do pecado original. Ele admitiu as duas coisas sem decidir-se. E aquela fantasia de um debate, de uma disputa pública entre tomistas e Duns Scott, em que ele teria sido o paladino campeão da Imaculada Conceição, é falso. É uma vergonha. Tomistas não incorram na vergonha similar de dizer algo que não é verdadeiro. Então, é isto que Pio XII diz. Mas ao dizer que a igreja fez de Santo Tomás, da doutrina de Santo Tomás, a sua doutrina, ele disse: as 24 teses tomistas são obrigatórias e a Suma Teológica, excluída as coisas que nós ou negamos, caso da Imaculada Conceição, ou não aprovamos, é o texto básico para a teologia sagrada em todos os estudos católicos. Ponto. Quando vocês que estão me ouvindo e que têm verdadeira boa vontade e a alma lisa, reta, ouvirem de algum modernista ou de algum herege algo diferente disso, para não se desgastar, mande-o ver se você está lá na esquina e esqueça essa gente. Mas
Vocês que se dizem tradicionalistas e negam isto que eu acabo de dizer, em verdade, são pseudo-tradicionalistas, ainda que seja não por má intenção, mas por mero engano. E o mesmo, e de modo ainda mais grave, com relação à política, como veremos em nosso próximo vídeo, Defesa de Cristo Rei. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.